Mas eles têm algumas diferenças. E eu acho que vale a gente começar esse estudo traçando essas diferenças entre o dom de serviço e o dom de ajuda. Aí depois a gente segue só falando do dom de ajuda. Beleza. Quais são essas diferenças? Vamos começar contextualizando. Quem tem o dom de serviço é motivado por Deus para suprir as necessidades de alguém ou de um grupo. Ele toma a iniciativa, se mobiliza do seu modo para ajudar a pessoa necessitada. Nota que esse do seu modo eu até coloquei sublinhado porque é muito importante essa característica. E o de ajuda? O início é até parecido. Ó. Quem tem um dom de ajuda é motivado por Deus a suprir as necessidades de alguém. Aí. Necessidades de alguém. Até aí está igual. E ele percebe que há uma necessidade de ajuda, mas quer e prefere ser orientado sobre qual tarefa irá realizar e como a pessoa que será ajudada prefere que a tarefa seja feita. Tem essa pequena distinção na execução do dom, porque mostra dois tipos de pessoas. Uma que atua normalmente com iniciativa para fazer as coisas, e o outro ele prefere fazer ser orientada pela pessoa que será ajudada para fazer conforme a necessidade dela. Inclusive, a autora do livro base que a gente tem acompanhado, que é o Quem é Você no Corpo de Cristo, ela até fala que é impossível uma pessoa ter esses dois dons, porque apesar da atuação dele ser muito comum, esse exercício desse dom está atrelado a dois tipos de pessoas que são distintos em atitudes. Então vamos ver mais algumas diferenças desses dons. O dom de serviço, como o nome já diz, ele quer servir. E o dom de ajuda quer ajudar. O dom de serviço, ele toma iniciativa, como eu falei, e o de ajuda, ele auxilia aquele que toma iniciativa. O dom de serviço, ele quer fazer as coisas do próprio jeito, e o dom de ajuda, ele quer fazer as coisas do jeito que a pessoa que ele está ajudando. Ele se adequa às necessidades da pessoa que ele está ajudando. O dom de serviço, ele não gosta muito de auxiliar. Ele prefere ser o responsável pelo projeto. Já o dom de ajuda, ele quer auxiliar. Ele não gosta de ser responsável por projetos. O de serviço, geralmente, se sente bem em cargos de liderança. E o de ajuda, quando possível, ele evita os cargos de liderança. O de serviço, na necessidade prática, ele resolve por si só qual parcela do serviço ficará por sua conta. E o de ajuda, na necessidade prática, ele pergunta: o que posso fazer? O que posso fazer por você? Mas claro que tem casos que a pessoa que tem esses dons, ela pode agir de maneira diferente. Depende do caso. A pessoa dotada com dom de serviço, às vezes ela vai precisar auxiliar e se adaptar às necessidades de outra pessoa quando houver necessidade. E também vai ter casos que a pessoa dotada com dom de ajuda vai precisar enfrentar situações que ela vai ter que tomar iniciativa por obediência a Deus ou por motivo de força maior, ela vai ter que tomar essa iniciativa. Então, porque a pessoa que tem o dom de ajuda, ela tem em mente que o seu serviço é primeiramente prestado para Deus. E é mais importante obedecer a Deus e ser servo do que se preocupar, às vezes, em encontrar algumas características próprias ou por medo de não alcançar os resultados que ele queria, resultados esperados. Aí a gente vai entrar numa ilustração aqui rapidinho, para a gente ver como que seria isso na prática. Vamos supor que o irmão da igreja sofre um acidente de carro. Ele fica todo quebrado e vai parar no hospital, faz cirurgias, e ele fica impossibilitado de fazer as atividades dele no lar. Então, vai sobrar, pode ser que seja outra pessoa, mas nesse caso aqui vamos supor que ele vai sobrar tudo para a mulher dele. Vamos dar um nome para a mulher dele. Eu até anotei aqui, Dona Gertrudes. Botei esse nome para ninguém ter esse nome.
Aí a mulher dele, a dona Gertrudes, ela vai precisar se virar nos 30 ali para suprir essa lacuna que o marido vai deixar, porque ele vai estar acamado, vai necessitar de cuidados. Então vamos tentar imaginar nesse cenário como que um irmão com um dom de ajuda agiria nesse momento. Ele chegaria e ia falar bem assim: Dona Gertrudes, sei que a senhora está atarefada desde que voltou do hospital. O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer? Aí ele vai lá, insiste, ele demonstra que ele tem interesse de ajudar, ele tenta descobrir qual área que ele pode ser mais útil. Aí ele fala: será que a senhora gostaria que eu fizesse faxina na sua casa para você poder resolver outra coisa? Ou cozinhar para a senhora para você conseguir dar mais atenção ao marido? Percebe? Essa pessoa, ela quer ajudar, mas ela prefere deixar a decisão para a dona Gertrudes decidir o que é melhor para ela, da maneira que ele vai ajudar melhor, para que as necessidades dela sejam atendidas. Mas pode ser que a dona Gertrudes ela nem queira que outra pessoa faça a comida do marido dela. O marido dela está com restrições alimentares, tem alguma coisa que só ela sabe fazer. Pode ser que ela não queira que a pessoa faça faxina na casa dela, porque tem um cantinho da casa dela que ela tenta esconder da visita a qualquer custo. É sujeira subindo pela parede, é coisa quebrada, então ela tem vergonha desse cantinho. Então, ela tenta direcionar para a área que ela gostaria de ser atendida. E assim fica melhor para todo mundo. Já quem tem um dom de serviço, poderia agir mais ou menos assim. Ele falaria: Dona Gertrudes, eu sei que a senhora está muito atarefada desde que voltou do hospital. Então vamos fazer o seguinte: terça-feira, das 9 às 11h30, eu estou livre. Então, eu sei que a senhora não dirige, eu posso fazer compra para a senhora, eu faço compras, depois eu compro os remédios do seu marido, e assim que eu voltar, eu vou ter mais ou menos 1 hora livre, eu posso cuidar das crianças. Aí a senhora pode fazer o almoço. Você vê, essa pessoa ela tem boas intenções, ela quer servir, só que ela descobriu que a dona Gertrudes tinha uma necessidade e ele toma a iniciativa para solucionar o problema da sua maneira. E tem o outro caso também, o caso do crente sem nenhum desses dois dons. Os crentes sem nenhum desses dois dons também tem que servir. Mas o que pode acontecer, ele se mostra disponível para ajudar, ele se mostra disposto a ajudar, mas pode ser que ele não faça tanta questão de exercer essa função de servo. Às vezes nem há uma necessidade real assim, ele sente que não precisa. E às vezes ele até pergunta se tem alguma necessidade a ser atendida, mas às vezes ele espera que a resposta seja até não. Então, a gente vê a diferença dessas pessoas com dom de servir e a pessoa que tem o dom de ajuda. Claro que cada situação, cada pessoa agiria de uma maneira, isso não é uma regra, é só um exemplo de como poderia acontecer. E a conclusão é: não tem dom pior ou melhor desses dois. Apenas são características diferentes que, ora um vai ser mais útil para determinado momento, ora o outro vai ser mais útil para outro momento. Depende do caso. Então, tem vezes que vai exigir que a pessoa seja uma pessoa proativa, que tem iniciativa, e vai ter outros casos que a necessidade tem que ser atendida da maneira que a pessoa precisa. Aí a gente continua agora. Pode falar. Pois é, lá na frente, um pouquinho para frente do estudo, a gente vai ver como esses dois dons eles combinam trabalhando junto. A gente vai ver isso. Então a gente vai seguir agora só direcionado no dom de estudo, né, que é o dom de ajuda ou socorro. Isso. Vamos ver o exercício desse dom. Primeiro, a origem da palavra do grego, eu sempre gosto de trazer isso, mas eu nunca sei falar como é que é o grego, né? Mas se escreve antílepsis, que significa segurar para apoiar, estar ao lado, cooperar, responder a um pedido para execução de determinada tarefa.
Quem tem esse dom de ajuda, ele faz isso porque ele gosta, ele tem amor. E ele não espera nenhum tipo de retribuição. Ele faz isso com dedicação. Então, se possível, ele vai agir até nos bastidores ali para que ninguém saiba que ele ajudou, porque ele não quer nenhum tapinha nas costas depois, não. Porque a ação dele está sempre motivada no amor ao próximo. E a palavra-chave de quem tem esse dom é o que... A palavra não, a frase-chave de quem tem esse dom é o que posso fazer por você. Quem exerce o dom faz com proximidade. Proximidade é a pessoa que está sendo ajudada, né? Para conhecer as necessidades dela. E frequentemente essa pessoa vai atuar ajudando familiares, a igreja, vizinhos, amigos, e pode ser que ele ajude até pessoas desconhecidas. Até porque esse dom, ele não é um dom fechado para uso exclusivo da igreja. Esse dom, ele pode ser exercido para ajudar diversas pessoas, né? Então, mas tem as vantagens. Se for um crente, ele vai ter a vantagem de crescer espiritualmente, e se for uma pessoa que não conhece a Deus, ele vai ter a oportunidade de conhecer a Deus por meio da vida daquela pessoa. E tem um ponto muito importante nisso, que é quando a pessoa ajuda outra pessoa, ela abre uma brecha para testemunhar de Cristo para a vida daquela pessoa. Primeiro porque vai gerar curiosidade daquela pessoa que está sendo ajudada de conhecer mais desse Deus que essa pessoa que é tão amorosa crê. A pessoa que está me ajudando de maneira gratuita crê, eu quero conhecer mais desse Deus. Esse é o primeiro ponto. Estou recebendo ajuda e essa pessoa não quer nada em troca. Aí o irmão vai lá e fala de Jesus. O segundo é que pode ser que essa pessoa não esteja passando só por necessidades físicas, ela também está passando por necessidades espirituais. Aí a pessoa já socorre ali no combo. Pega ali, já socorre fisicamente, socorre espiritualmente, fala da palavra, faz oração por essa pessoa. E terceiro, que é muito provável que essa pessoa que é ajudada, ela vai se negar, muito improvável, na verdade, que essa pessoa que vai ser ajudada vai se negar a ouvir uma pessoa que ajudou ela tão amorosamente. Eu não consigo imaginar um cenário desse. A pessoa é ajudada, aí eu chego e falo, eu posso falar da minha fé para você? E a pessoa fala, não, deixa quieto. Isso. Eu vejo um cenário muito provável disso acontecendo. Então, é uma brecha que se surge quando essa pessoa é ajudada. É o mínimo que se espera que ela permita que essa pessoa fale de Cristo para ela. E a autora do livro, ela até coloca bem assim, ó. Ganha-se o direito de falar de Cristo ou mesmo de outro assunto quando se suprem por amor a Deus necessidades que os outros percebem que têm. Então é mais ou menos o que falamos. A pessoa ajuda e ganha esse direito de falar de Cristo. Vamos passar para as características do possuidor desse dom. A primeira característica é: fica satisfeito quando consegue utilizar seu dom para auxiliar alguém individualmente, para que fique menos sobrecarregada. Ele se sente bem em ajudar, como eu falei, né? Então, ele vai sentir o prazer de ajudar pessoas, principalmente pessoas que são atarefadas na igreja. Normalmente, quando a gente pensa em pessoas muito atarefadas em atividades da igreja, a gente pensa na liderança, pessoas que estão à frente de projetos. E ele gosta de ajudar essas pessoas porque ele sabe que além que essas pessoas têm muitas funções a serem executadas, e ele vê nessa situação, ele se oferece para saber como que ele pode ajudar. Ele não vai ter, ele se oferece, nota, ele não tem iniciativa de ação, ele tem iniciativa de se mostrar disponível, ele não chega fazendo, ele se mostra disponível para ajudar essas pessoas e ele tenta descobrir o que ele pode fazer para que aquela pessoa se sinta menos sobrecarregada. Por quê? Quando ele tira o peso
dessas atividades que aquela pessoa está executando, aquela pessoa vai ser capaz de focar e agir livremente no empenho de outros dons que ela tenha, e assim a igreja vai se beneficiar com isso. Vamos só ressaltar que a ajuda não precisa ser diretamente sobre a atividade que aquela pessoa teria que desempenhar na igreja. Pode ser que a pessoa que está ajudando ela seja apenas um facilitador para que o irmão consiga ter tempo de atuar melhor na área que ele desempenha alguma coisa. Por exemplo, há pouco tempo a Carisa estava internada, não estava? Então, demandava que o marido dela, o pastor, ficasse com ela para auxiliar ela naquele momento que ela estava ali. Mas ele ainda tinha as atividades dele da igreja. Ele tinha que preparar os estudos, ele tinha que dar as aulas na escola dominical, tinha que dar o sermão. Então, nesse tempo, alguns irmãos estiveram ali suprindo essa necessidade que ele teria que estar fazendo lá no hospital, e eles estiveram com a Carisa lá, enquanto ele estava aqui desempenhando a função na igreja. Você percebe que não é necessário que os irmãos venham pregar no lugar dele ou dar o estudo, não é necessário. Só de auxiliar para que ele consiga executar as funções já é suficiente. Mas é claro também que quem substitui fazendo o estudo no lugar vai estar ajudando da mesma maneira. Então, a execução do dom, mesmo que a execução do dom não seja diretamente para a igreja, de certa forma, indiretamente ele vai estar edificando a igreja, porque vai permitir que a igreja usufrua do bom estudo preparado pelo pastor. Segunda característica, é sensível às necessidades das pessoas, querendo supri-las quando pela situação fica bem claro que o outro quer ajuda ou há um pedido específico. Olha, aqui a gente tem que ressaltar, alertar que não se trata de suprir necessidades financeiras, ok? Porque existe um outro dom que a gente vai estudar mais para frente que atua especificamente nessa área, que é o dom de repartir ou contribuir. Mas não impede que a pessoa que tem o dom de ajuda também tenha esse dom. Esses dons, eles podem andar juntos. Mas, voltando, quem tem o dom de ajuda tem necessidade, tem a sensibilidade para ajudar. Ele não só quando ele é solicitado, porque tem muita gente que passa aperto calado. Muita gente está precisando de alguma ajuda e não pede socorro porque às vezes acha que está incomodando outra pessoa, ou que a pessoa não tem nada a ver com seus problemas e deixam de ser ajudados por isso. E quem tem esse dom de ajuda, ele tem esse radar, ele está sempre alerta para saber quem ele pode ajudar. E ele fica atento às necessidades das pessoas, mesmo quando não é falado. Às vezes, só no jeito que a pessoa está vivendo, sem falar nada, ele já deixa claro que aquela pessoa está precisando de algum socorro. E por isso ele faz questão de se colocar à disposição para que a necessidade seja resolvida. Terceira característica. É prestativo e serviçal no corpo de Cristo, pronto a fazer coisas simples e rotineiras, se for o caso. Essa pessoa é aquela que, quando vai ter uma programação na igreja, aí normalmente tem aquela lista de confirmados ali no WhatsApp, ele vai lá por conta própria e analisa quem não tem carro, quem precisa de carona, e ele se oferece para dar carona. Ou seja, são coisas rotineiras. É trocar um chuveiro queimado de outra pessoa, auxiliar para montar um móvel, comprar remédio para alguém, cuidar da casa de outra pessoa enquanto a família viaja, passear com o cachorro, coisas rotineiras. Então, ele vê um irmão que às vezes tem zero habilidade em consertar uma coisa, ou às vezes não tem nem tempo, e ele se oferece para ajudar. Mas tem mais, pode ser que esse irmão que ajuda, ele às vezes não sabe nem consertar nada.
Ele nem tem essa habilidade de consertar, mas ele mete as caras porque ele está disposto a auxiliar de maneira que ele tenta descobrir como é que se faz as coisas e pesquisa e vamos junto e vamos ver como é que faz. Porque para ele não tem tempo ruim. Quarta característica. Sente tristeza ao ver as pessoas se esquivarem de aceitar cargos ou tarefas nos trabalhos da igreja. Ele fica triste porque é exatamente o oposto do que ele gosta de fazer. Como ele é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, ele gosta de estar envolvido nos trabalhos, ele gosta de aceitar tarefas, aceitar cargos e funções, e ele se esforça ao máximo para que essa tarefa seja realizada, mesmo que ele não tenha qualificação para aquilo. Ele tenta aprender porque ele visa edificar o corpo de Cristo. Sim. Exatamente. E ele aceita os cargos justamente por isso, porque ele quer ajudar, mas não é uma função que combina com ele. Quinta característica, tem prazer em ser auxiliar, realizando um serviço que melhor atenda às necessidades da pessoa que deseja ajuda. Isso já foi falado, né? Ele tem prazer em ser útil ao próximo, não apenas fazer o serviço para aquela pessoa, mas se prontificar a se auxiliar para apoiar aquela pessoa. Mesmo que ele tenha que colocar a mão na massa em coisas que ele não curte fazer. É o que acabamos de falar. Pegar um cargo que ele não tem chamado para ser liderança e ele curte. Ele faz porque ele pega porque ele quer ajudar. Então, o ajudar em si já traz alegria suficiente para ele. Acontece isso porque pessoas que têm esse dom, elas preferem ter um papel de auxiliar as pessoas em vez de dar ordens, né? E eles tendem a se sentir mais à vontade quando oferecem ajuda de maneira prática e eles deixam de ser aquela figura central do processo. Sexta, é maleável para aprender e adaptar-se às situações. Ele se adapta às situações e, como eu falei, mesmo quando ele não curte fazer, mas ele é motivado pelo Espírito Santo para encarar situações e se adaptar às necessidades. É Deus que capacita ele para fazer isso. Então, a alegria que esse dom em si traz é muito maior para ele do que um possível desgosto que ele teria de fazer algo que ele não gosta ou que ele não está preparado. Só de estar ajudando, isso já é uma alegria maior para ele, porque ele se sente útil para o próximo e para a igreja. Vou. Eu acho que daqui para frente todos os estudos têm essa características, perigos. Slide 7. Prefere não tomar a iniciativa. Coopera com aquele que a toma. Aqui é o que eu falei no início da aula. Aquela dupla que tem o dom de serviço e o dom de ajuda, eles funcionam bem juntos nesse caso. Porque o dom de serviço, que a gente falou, ele gosta de tomar essa iniciativa e o dom de ajuda, ele está sempre disposto a auxiliar aquela pessoa que tomou iniciativa. Então, e tomar iniciativa como isso não é a praia dele, e sim auxiliar, isso não tem nenhum problema, e no final vai gerar uma combinação que vai dar ali um up para a execução daquela tarefa. Porque são duas pessoas capacitadas pelo Espírito para servir ao próximo, e elas duas juntas trabalhando funcionam muito bem. 8. Oitava característica. Aproxima-se de quem está ocupado numa tarefa, oferecendo-se para ajudar, frequentemente acabando por assumir a tarefa sozinho. Ele vê aquele irmão que está aqui, organizando as cadeiras da igreja.
ele se oferece para ajudar. Quando vai ver, o irmão que estava organizando primeiro, ele já saiu para fazer outra coisa e ele está ali sozinho fazendo. E por ele tá tudo ok, porque ele sabe que normalmente as pessoas da igreja têm outras atividades para fazer. E quando ele se oferece para ajudar, ali para ajeitar as cadeiras e a pessoa sai, ele sabe que aquela pessoa está atuando em outra área e está sendo útil para a igreja, e isso alegra o coração dele. Porque ele sabe que pode fazer esse serviço sozinho e sabe que a outra pessoa está agindo em outra coisa. Quando ele assume, é normal, é muito normal pessoas que delegam trabalhos a outros que têm um dom de ajuda, porque é normal confiar no trabalho dessas pessoas, porque eles são dotados com isso e a pessoa sabe que eles vão se empenhar ao máximo, independente da tarefa, né? 9ª característica, dá apoio espontâneo aos fisicamente fracos. Keila, você abre para mim 1 Tessalonicenses 5,14. Vamos ler esse texto. 1 Tessalonicenses 5,14. Quem possui esse dom, ele tem essa capacidade de compreender a dificuldade daqueles que são fisicamente fracos. E isso move para que ele tenha a atitude de apoiá-los. E tem isso porque esse dom de ajuda, ele visa essa empatia, ele tem esse altruísmo. Então, ele sabe que as pessoas fisicamente fracas são um grupo de necessidade prioritária e que necessitam de ajuda, e por isso ele faz sem querer nada em troca, porque ele entende a importância da ajuda e sabe que uma vez na vida todos nós vamos precisar de ajuda. Uma vez na vida nós vamos estar do outro lado e vamos estar precisando de ajuda. 10ª característica. Ele dedica-se, em primeiro lugar, a auxiliar os outros, deixando em segundo plano seus próprios interesses. Isso é uma característica que o livro traz, mas também considero como um perigo. Porque parece muito do que foi falado na aula passada, né? A pessoa está o tempo todo ajudando os outros, mas a sua vida está toda bagunçada. Ele não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para o filho, não tem tempo para crescimento espiritual, não tem tempo de lazer nem nada. E eu estava pesquisando a respeito desse assunto e eu vi que existe uma síndrome que se chama a síndrome da ajuda ou síndrome do Salvador. Essa síndrome, ela surge porque a pessoa que gosta de ajudar os outros, ela acaba transformando essa ajuda dela em uma compulsão. E esse tipo de pessoa, ela sente necessidade de ajudar mesmo quando não é solicitado. Ela passa a se sentir mal e frustrada quando ela não consegue ajudar alguém. Ela acredita que se ela não auxiliar a pessoa, aquela pessoa não vai conseguir nem sobreviver. É nesse nível que a síndrome funciona. E por ela se sentir realizada ajudando o próximo, ela acaba sacrificando as próprias necessidades. Porque ela não tem tempo mais para ela. Ela gasta todas as energias e fica completamente esgotada mentalmente, fisicamente. E apesar de o ajudar em si ser uma característica de serviço ao próximo, de preocupação, de amor ao próximo, também é perigosa quando é feita em excesso e pode gerar essa síndrome, porque o intuito do dom de ajuda é ajudar e não levar todos os fatos daquela pessoa e a sua vida ficar virada de cabeça para baixo. Tem-se que se preocupar com a sua própria vida também e ter tempo para a sua família e as coisas espirituais. Número 11. Dá o melhor de si na colaboração que presta e não faz questão de aparecer. Isso que a gente já falou um pouco, né?
Porque ele vai ajudar e sem exigir nenhum reconhecimento, porque ele faz em primeiro lugar para Deus. Ele sabe que Deus está vendo todas as coisas, que o destinatário principal é Deus. E quando ele ajuda pelo bem do próximo, já é recompensa suficiente para ele de saber que está sendo útil para aquela pessoa, e ele não precisa de nenhum tapinha nas costas de reconhecimento. 12ª característica. Fica muito impressionado com exortações bíblicas que o impelem a auxiliar os irmãos na fé. Ou seja, tudo já diz, né? Ele se baseia em exortações que estão encontradas ali na palavra, e isso o motiva de maneira... É a coisa que mais o motiva para que ele desempenhe o seu dom com amor ao próximo. 13ª. 13ª e última característica, né? É um canal de Deus, é um canal de que Deus utiliza para transmitir bênçãos, levando a pessoa auxiliada a crescer espiritualmente através da ajuda prática prestada. Se não fosse Deus usando a vida dessa pessoa, capacitando ele para que ele use o dom dele da melhor maneira, pode ter certeza que seria difícil isso vir naturalmente da pessoa, viu? Porque isso é uma capacitação sobrenatural que vem de Deus. E quando há essa atuação desse dom, aquele que é abençoado, ele consegue enxergar o amor de Deus por meio da vida daquela pessoa que está agindo quando presta ajuda a ele. E isso pode ser uma motivação para que aquela pessoa busque conhecer mais desse Deus. Aí a gente vai entrar agora num tópico que chama mal entendidos causados por aqueles que não entendem o dom de ajuda. Ou seja, coisas que aqueles irmãos que não possuem o dom vão pensar que às vezes aquele irmão que tem um dom de ajuda está fazendo errado. Esse irmão, ele pode taxar o possuidor do dom de ajuda como uma pessoa sem iniciativa, seletiva, ou estar pouco disposto a cooperar. Isso acontece porque muitas vezes estão cobrando do irmão que tem um dom de ajuda um dom que ele não tem, que é o dom de serviço. Muitas vezes esse irmão ele vai esperar ser solicitado, ele vai esperar que surja aquela necessidade visível e ele vai se oferecer, porque é a característica que mais combina com esse dom. Segundo, julgar o irmão como um cristão pouco espiritual. Acontece normalmente isso porque esse irmão ele vai estar cuidando de tarefas diversas que, aos olhos de alguns, podem ser consideradas pouco espirituais. Mas é apenas um mal entendido, porque a gente tem que lembrar que cada um do corpo tem uma função. E se ele está fazendo isso, ele está possibilitando que outros irmãos tenham mais tempo para exercer os seus dons de maneira mais eficaz. Pode comentar o anterior. Interessante o Wilkias falar do PMF, porque eu também pensei no PMF quando eu estava fazendo esse estudo. Porque a gente vê ali, já teve PMF com 130 pessoas por aí. E a gente vê essa diferença mesmo de que há poucos com dom de serviço e muitos com dom de ajuda, porque poucos chegam e vão lá e fazem as coisas, e normalmente esses que fazem, a gente que estava na liderança do PMF, eu já saí, a gente olhava essas pessoas, normalmente eles eram chamados para fazer parte da coordenação, porque eram pessoas que eram proativas, e os outros realmente tinham essa necessidade de que fossem chamados para ajudar em alguma tarefa. E a gente vê que de quase 130 pessoas, uma pequena parte tinha esse dom de serviço mesmo, e a maioria dom de ajuda. E outros
nenhum dos dois. Tem gente que você pode falar e finge que nem ouviu. É do jeito que funciona. Outro mal entendido. Rotular como se o irmão quisesse aparecer por querer abraçar o mundo inteiro. Isso porque, na execução desse dom, ele desempenha várias coisas ao mesmo tempo e, como o intuito, é ajudar os outros. Então, na verdade, ele quer servir o próximo. Ele não está preocupado se as pessoas estão achando que ele está querendo aparecer. Não, ele só quer servir o próximo e pode ser que seja um mal entendido rotularem ele dessa maneira. Então, esses são os equívocos que podem ocorrer para que com os irmãos que não entendem esse dom. Mas também tem erros que o próprio possuidor desse dom pode cometer. E a gente vai passar para esses erros agora. Erros, riscos e perigos que o possuidor do dom poderá enfrentar. O primeiro é o clássico, desvalorizar o próprio dom. Muitas vezes acontece porque o possuidor do dom, ele não reconhece que o seu dom é um dom espiritual. Às vezes ele pensa que isso é só uma característica dele. Eu sou ajudador porque eu sou assim, não é uma coisa que Deus está me capacitando espiritualmente. E isso é um erro. O dom de ajuda, ele tem uma suma importância para que o corpo fique ajustado. Porque ele auxilia, aquilo que já foi falado várias vezes, ele auxilia os irmãos a desempenhar as funções da igreja de maneira de que a igreja é edificada e consegue aproveitar ao máximo o dom desses irmãos. Segundo erro, ter ciúme de possuidores de dons elogiados na igreja. Entra quase na mesma coisa. Ele não entende a importância do dom dele, porque ele acha que ele às vezes deveria ter um dom de destaque, que aquele dom dele não tem um papel tão importante, quando na verdade todos os dons são importantes para que o corpo funcione. A gente já estudou isso várias vezes aqui durante esse estudo de dons espirituais, para que o corpo fique ajustado, para que a engrenagem rode, tem que cada um fazer a sua função, senão vai sobrecarregar. E tem um perigo também que o irmão pode até ter algum ressentimento com Deus por não ter dotado ele com outro dom. Isso é um perigo, isso é claramente um erro. Por isso que quem tem esse tipo de pensamento tem que sempre estar colocando. Quem tem esse dom e vier esse possível pensamento, tem que colocar diante de Deus e pedir sabedoria, pedir instrução e também se firmar cada dia mais na palavra para que consiga prestar o seu dom da melhor maneira possível. Terceiro erro, fazer mau julgamento de irmãos menos ou pouco prestativos. Isso aqui a gente já falou agorinha, né? Esse erro, ele pode estar presente, essa característica aqui, esse erro, pode estar presente em vários dos dons que estamos estudando. Eu acho que vai ter vários dons que vão citar isso, né, quando chegar nesse tópico de erros. Porque sempre o irmão que tem o dom, ele pode correr o erro de pensar que aquele outro irmão poderia fazer melhor na área que ele é dotado. Então, isso é algo que acontece comumente na igreja. Não é todo mundo que vai ser bom no ensino, não é todo mundo que vai ser exemplo na evangelização, não é todo mundo que vai ser um bom hospitaleiro. A gente vai estudar esse dom ainda. Então, da mesma forma, não é todo mundo que vai conseguir prestar ajuda, de ter esse radar de saber as necessidades da igreja e ajudar o próximo. Não é todo mundo. Às vezes, a pessoa só não tem esse radar. E tem coisas que só quem possui o dom percebe. Esse radar, ele vem junto com a pessoa, vem junto com o dom. A pessoa que tem o dom, ele consegue perceber essas coisas e os outros não. Às vezes precisa do empurrãozinho para que os outros percebam. Quarto erro. Assumir uma liderança ou qualquer outra atividade da igreja com o objetivo de ajudar e não se sair bem sentindo-se frustrado. Várias dessas características a gente já citou um pouco aqui antes. Então,
uma das grandes dificuldades de quem tem esse dom é perceber que há limites para que nem tudo pode ser feito por ele. Isso frustra essa pessoa. E ele tem essa grande dificuldade, porque ele vai ter sempre disposição de ajudar, mas não quer dizer que ele vai ser bom em tudo. Isso está fora do seu controle. Quinto erro. Perder a alegria que deveria acompanhar seu serviço ao Senhor quando seu empenho e boa vontade não são reconhecidos. Tem vezes que alguém na igreja está até desempenhando um bom trabalho, mas por ter tantas atividades da igreja, as pessoas não sinalizam, não agradecem, não elogiam. Então, pode acontecer de que essa pessoa fique frustrada porque ela pensa que o trabalho dela não está agradando a igreja. Ela pensa que não está conseguindo desempenhar bem o trabalho dela, quando, na verdade, o que essa pessoa tem que ter em mente é que o que importa ao executar esse dom não é o reconhecimento. Claro que às vezes o reconhecimento é bom. As pessoas gostam de ouvir elogios, isso motiva as pessoas a fazerem mais. Só o fato de servir ao próximo, para ele, já deve ser motivo de alegria por si só. Então, pode ser um erro se frustrar por isso. Sexto erro. Querer ajudar uma pessoa casada e não ser bem compreendido pelo cônjuge. Ser considerado imprudente ou inconveniente. Isso aqui já foi falado antes em outra aula, né? Foi na sua aula passada? Aí, na aula passada. Gente, a gente não pode confundir as... Dom de pastoreio, isso mesmo. Já foi falado antes, então, na aula de dom de pastoreio. A gente não pode confundir as coisas. Tem certos limites que devemos evitar. Não é prudente um homem casado e sozinho ajudar uma mulher casada ou vice-versa. Assim como um homem solteiro ajudando uma mulher casada, um casado sozinho ajudando um solteiro. Não é prudente. Porque... principalmente quando a ajuda é ir visitar na casa da pessoa, viu? Quando a pessoa está sozinha, perigoso, evite. Se é casado, chame seu cônjuge para ir junto. Se é solteiro, chame outros irmãos da igreja para que possam prestar esse auxílio juntos e evitar essa fofoquinha, evitar confusão, ciúme desnecessário por causa do cônjuge e essas brigas dentro da igreja. Ainda mais se o cônjuge não for crente, aí é mais perigoso ainda. E agora, será uma aula bem curtinha, a gente vai concluir. Para concluir, não há nenhum dom superior ou inferior. Claro, com exceção daquele que até foi eu que trouxe a aula, que é o dom supremo, que é o amor, né? Com exceção desse, não há dom superior ou inferior, mas sim aquele dom que é capaz de suprir as necessidades que o momento requer. Então, pode ser que tenha gente que não dê o devido valor ao dom de ajuda, só que rapidinho essa opinião muda quando essa pessoa está no outro lado e precisa ser ajudada. Rapidinho muda. Normalmente a pessoa acha que nunca vai precisar de ajuda, mas uma hora chega. Então, esse dom é de absoluta importância para o progresso do corpo de Cristo, porque possibilita o exercício de outros dons na igreja. Vou ler um textinho aqui que a autora trouxe. Nem todos nós seremos chamados para a linha de frente. E aqueles que se envolvem em trabalho mais humilde dentro do corpo enfrentam perigos que lhes são peculiares. Eles se sentem inferiores às partes do corpo que são mais visíveis. A Bíblia, muitas vezes, focaliza essas pessoas raras
que foram chamadas para abrir o caminho e conquistar novos territórios para a fé e práticas religiosas. Na verdade, elas são, para nós, importantes modelos, mas nem todos seremos apóstolos e não há nenhuma indicação na Bíblia que devamos sê-lo. No seu todo, a igreja é habilitada por cidadãos comuns que são diferentes, principalmente por causa da lealdade de suas vidas. Algumas pessoas são chamadas para a linha de frente. Eles merecem nosso sustento e oração, e não inveja, pois a vida na superfície do corpo nunca é fácil. Vamos finalizando com 2 textos. Alguém, eu quis usar para mim em Gálatas 5, 13 e 14, e a Lídia abre em João 13, 12 a 17. Gálatas 5, 13 e 14. Pode. Jesus aqui, ele dá uma lição de humildade e serviço, né? E é uma lição a ser seguida, porque ele ordena que o seu povo desenvolva esse espírito de servo. Então, não ter o dom de ajuda não é desculpa. Não é desculpa para que os irmãos não estejam dispostos a ajudar. E mesmo que não seja feito da mesma maneira, com o mesmo empenho, com a mesma entrega que o irmão que tem um dom de ajuda, não há por que fazer essa comparação, até porque os irmãos que são capacitados, que são dotados, eles são capacitados de forma que transcende a boa vontade humana de ajudar as pessoas, mas mesmo assim, mesmo que de maneira menos intensa, temos que ter essa disposição. Quem não tem esse dom tem que ter essa disposição. E é nossa responsabilidade como igreja. Fazendo isso, nós cumprimos a ordenança de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Finalizamos a aula de dom de ajuda. Se alguém quiser falar alguma coisa, está livre. Se não, eu vou orar. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos permite que nos reunamos como corpo de Cristo aqui nessa igreja. O Senhor nos capacita e nos dota para que façamos a tua obra, para que o Senhor, em primeiro lugar, seja glorificado e que a igreja seja edificada, Pai. Te agradecemos, Pai, pelo dom de ajuda e por tantas pessoas que possuem esse dom, tantas pessoas que são capacitadas pelo Senhor para ajudar ao próximo, para perceber as necessidades do outro. E te pedimos, Pai, abençoe a vida desses irmãos, para que sempre estejam, Deus, aptos para servir, disponíveis para ajudar o próximo, e que não estejam se entregando aos erros que estudamos hoje aqui, mas sim estejam firmados, Pai, firmados em Ti, sabendo, Pai, que tudo é para a Tua honra e glória. Que o Senhor esteja ajudando aqueles também que não possuem esses dons a trabalharem, a ter esse espírito de servo e, assim, servir a igreja para que ela seja edificada, Pai. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.